Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, que é o tema que estamos estudando aqui. Como é lindo estudar esse tema. A Nossa Senhora Mãe Santíssima, vamos agradecê-la por ela nos envolver com seu manto azul de luz todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. Obrigada a Deus pelo dom da vida, por essa linda oportunidade terrena. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, Suzeli, continuar aí na 499. Sim, quatro, bom, boa noite, né, a todos. 499. O espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Resposta: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessário junto ao protegido. Então, vejam, quando nós estamos cientes que temos um anjo de guarda, que temos esse protetor, e quando estamos cientes disso, e eu me conecto, elevando o pensamento e peço auxílio, ele vem com certeza. Ou, se ele não está próximo, ele vai sugerir a distância, dependendo do que eu peço, né? Porque nem sempre ele pode fazer o que pedimos. Então, dependendo do que eu peço, dependendo da minha conexão, ele vai sempre responder, porque ele nunca nos abandona, embora às vezes ele tenha outras missões, ele não fica 24 horas à disposição nossa. Então, ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas ele se mantém conectado dependendo de nós, da nossa conexão. A gente tem que entender sempre que a gente nunca está sozinho e que dependemos dos nossos pensamentos. Ele não nos abandona nunca, estamos conectados sempre, ele pode nos ajudar onde quer que ele esteja. Então, ele está sempre conosco, mesmo à distância. Às vezes, quando é uma coisa grave, né, com certeza ele vem ao nosso lado. Quando é outra coisa, ele manda as vibrações à distância, dependendo de nós, de como está a nossa elevação sempre. Como a espiritualidade nos coloca aqui, né, Suzeli? O espírito protetor não necessariamente precisa estar ali junto o tempo todo, a todo instante, a cada segundo. Por quê? Porque também, gente, vamos falar o português assim, mas claro, o anjo da guarda, ele não é babá que fica ali, né? Amparando toda hora, né? Mas ele não fica ali grudado, mas por quê? Porque ele permite a nossa liberdade de ação. Como você mesmo falou, Suzeli, mas ele não nos abandona, mas ele nos permite ter essa ação. Para quê? Porque eles vão transmitindo
através das energias, nos intuindo, né, quando há necessidade. Porque a gente já viu na questão 495 que até Santo Agostinho, São Luís trouxe a mensagem para nós, que eles podem estar a 1000 léguas, que eles podem estar aí em outro planeta, mas está atento a qualquer mudança pequena do seu protegido. Por quê? Porque é energia, e energia não tem tempo e espaço. O anjo protetor, ele está energicamente ligado ao seu protegido. Essa ligação, ela já existe. Então, aonde estiver essa distância, mas ele está atento o tempo todo, mas não ali como uma babá impedindo de que você faça as coisas, porque a gente tem o livre-arbítrio, como já vimos, né? Pode Vamos ser lá? isso. Então, questão número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo de guarda? Resposta: sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre, mas isso não acontece na Terra. Então, por que que não acontece? Porque não temos ainda a elevação, os conhecimentos para dispensarmos o anjo de guarda. Somos muito, mas muito imperfeitos ainda nesse mundo. E vão para poder pensar em dispensar nosso anjo de guarda, não se esquecendo que estamos no mundo de provas e expiações. Então, o aluno ele vai passar de aluno a discípulo de verdade quando na Terra ele vai precisar mais dos espíritos mais elevados. Então, um dia ele vai ser o anjo de guarda, mas não agora que somos tão imperfeitos. É como na escola, né? Somos alunos, estamos aprendendo. Vai chegar um momento em que não vamos precisar mais do professor, mas isso vai acontecer muito, mas muito mais para frente, porque somos ainda uns bebezinhos, né? Umas criancinhas de tal tamanho a nossa imperfeição, que precisamos desse anjo de guarda hoje e sempre, né? Aqui na Terra. Então vai demorar muito, muito ainda para a gente concluir a nossa escola, concluir o nosso curso, né? Aí sim vamos passar de aluno para aquele que vai ser o anjo de guarda de alguém, né? Precisamos nos elevar muito. É Então, interessante. precisamos dessa ajuda do nosso anjo e vai depender sempre da nossa sintonia, do nosso livre-arbítrio. Sempre estaremos dependentes de Deus, mesmo quando formos perfeitos, não somos independentes ainda também do outro lado, né? Daqui séculos e séculos. Vamos sempre depender de Deus. E a gente deveria pensar assim, em nos melhorarmos para dar um descansinho ao nosso anjo de guarda, porque a gente dá muito, muito trabalho, né? Então, que tal se a gente começasse a melhorar, a fazer a nossa reforma íntima, para que ele possa respirar um pouquinho mais aliviado, né? Interessante isso que você falou, Suzilene. Porque aqui a espiritualidade, ela diz que sim, né? Mas quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Mas como você comentou, Suzilene, a gente está aqui no planeta Terra. E é um planeta ainda na inferioridade, espiritualmente falando, porque então nós encarnados aqui na Terra é como se fôssemos crianças ainda na imaturidade espiritual.
Então, assim, é como se a gente vai chegar na maioridade espiritual e que não precisa mais de um anjo de guarda. Acontece, mas não no planeta Terra, porque ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações. E é, e a gente ainda não tem condições de ficar sem o anjo da guarda, de caminhar sozinho. A gente ainda não tem. Mesmo se a gente for indo aí, caminhando para o mundo de regeneração, se a gente fosse fazer um comparativo, é como se estivéssemos indo, saindo da infância, indo para a adolescência, mas ainda numa adolescência espiritual que ainda depende desse anjo da guarda. Por quê? Porque nós precisamos dessa ajuda espiritual enquanto encarnados aqui para que a gente possa vencer essas dificuldades, para que possamos ser mais exitosos, os mais exitosos possíveis dentro desse nosso processo reencarnatório, né? É possível sim, mas aqui ainda não. Então a gente vai caminhando. E olha só, né? É um consolo para nós também. Porque sempre lembrar que nós não estamos desamparados, a gente ainda não tem essa maturidade de caminhar sozinho. É realmente como uma criança que ainda não consegue caminhar sem a ajuda do adulto, sem a ajuda dos pais. Pode seguir, Su. Questão 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Olha a pergunta, né? Resposta: se contasseis com o seu apoio, não agirias por vós mesmo, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita da experiência e, em geral, é preciso que adquira às suas custas. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantarias na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e, de quando em quando, o adverte do perigo. Veja bem essa questão, né? Na nossa condição que nos encontramos, viemos aqui no mundo para quê? Para nós evoluirmos, para crescermos. Por isso estamos aqui, nós pedimos isso, né? No nosso processo reencarnatório. Então, se o nosso anjo de guarda ficasse, como você colocou, Meire, como uma babá, o tempo inteirinho, resolvendo nossos problemas, que mérito nós teríamos? Nenhum, né? O que a gente teria como experiência, como força? Não teria nada, ele estaria fazendo tudo. Então, o nosso anjo de guarda, que também já passou por isso, né? Um dia, ele entende perfeitamente. Mesmo que lá no fundo ele queira resolver os nossos problemas, ele vai nos deixar muitas vezes para que tomamos atitude, para que a gente ande com as suas próprias pernas, né? Para que a gente faça a nossa reforma íntima. Então, é aquele, coloca o exemplo do bebê. Então, o bebê, se cada vez que ele vai tentar andar, a mãe o ampara, a mãe o impede, ele nunca vai andar, né? Quantos pais fazem isso a vida toda, resolve todos os problemas dos filhos, e o que acontece com esses filhos? Fica aquela criança mimada, parada no tempo, dando um monte de problema, não evolui, né? Então, acho que no Evangelho tem um exemplo
de um homem, né? Que acho que é isso. Estava num deserto e estava prestes a morrer de sede. Então seria fácil para o anjo de guarda o conduzir até onde tinha água. Mas ele não fez isso, ele não poderia fazer isso, porque o homem teria que aprender, né? Então ele apenas fez o quê? Ele intuiu, né, aquela pessoa aí por um caminho onde ele, com certeza, se seguisse o conselho dele, conseguiria a água. Então, olha a diferença. É o ditado popular. Sempre os ditados populares têm tanto fundamento, né? Não dê o peixe, ensina a pescar, né? Perfeito, essa pergunta do Kardec aqui, ela é bem capciosa, né? Porque olha só, ele fala, né? Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? Por que que eles não agem de forma ostensiva? Olha o que Kardec pergunta. Então, assim, é bem interessante essa resposta aqui que a espiritualidade trouxe, porque se a gente tivesse conhecimento de quem é o nosso anjo da guarda, a gente ficaria muito mais dependente. A gente não ficaria independente, não é esse o objetivo. A gente veio aqui o quê? Para a gente se melhorar e para a gente caminhar. Então, se não, se a gente soubesse quem é, até assim, em personalidade mesmo, a gente ia ficar muito dependente. É como uma criança dependente do pai. Vai lá e pede, né? Não consegue fazer sozinho. Vai ficar sempre eternamente o quê? Uma criança. E qual é a responsabilidade que a gente teria diante dos nossos atos, diante das nossas ações, né? Ah, foi você, meu anjo, que mandou, né? Então, não é assim. Então, é, é bem interessante essa questão e essa resposta. Eu não sei se vocês lembram, mas tem aquela lenda do tronco caído, né? Tem na internet. E eu acho que cabe muito bem aqui nessa questão a lenda do tronco caído. Porque a lenda conta assim, né, resumidamente, que um jovem, diante ali da sua sociedade, da sua comunidade, ele já estava numa idade de ser o guerreiro, de assumir a responsabilidade ali diante da sua comunidade, da sua sociedade. E o pai é, pega e leva esse jovem, o filho, para a floresta à noite. E chegando lá, o pai, ele pega e vê dos olhos do filho e fala para o filho, né? Olha, filho, agora eu vou embora. E você, porque eles encontram esse tronco caído, né? Eles vão caminhando, encontram um tronco caído, sentam ali e o pai vai vendar os olhos dele e fala: Filho, agora eu vou embora. E você vai ficar aqui a noite inteira. Não vai se levantar, não vai sair correndo, né? Então você vai provar a sua coragem aqui. Então, aí o pai faz isso e o filho, o jovem, ele fica ali a noite inteira. Então, imagine, gente, dentro de uma floresta fechada, à noite, se ouve vários barulhos. E imagine a imaginação, né? Ah, pode ser um bicho, pode ser uma onça, pode ser não sei o quê. E o filho permaneceu ali, né? Com seus medos, mas ele ficou a noite toda ali. Depois veio o amanhecer. Ele percebeu que era o amanhecer, diante até dos cantos dos bichos serem diferentes, porque aí são pássaros, né? E depois veio a claridade, e aí ele ouviu o barulho de alguém e tirou a venda, né, do filho. E ali mostrou o quê? Que o pai, ele não saiu de perto, ele estava ali o tempo todo com seu filho. Mas ali era o quê? Para ele poder caminhar sozinho. E assim somos nós.
A gente tem o nosso anjo da guarda assim, que é como se fosse um pai ali para nós. Mas a gente tem que caminhar sozinho, com os nossos medos, com as adversidades da vida, que estamos aqui no planeta Terra mesmo para passar. Então, os desafios nós vamos enfrentar, mas a gente tem aquele apoio sim. Então, é muito interessante todo esse estudo aqui, porque é para a gente lembrar que mesmo quando a gente pega um caminho errado, é falar, anjo da guarda, errei, peguei o caminho errado. Por favor, me oriente, me intua, né? Como retornar para o meu caminho. Então, assim, é um, é um carinho que a gente sente tão grande quando a gente começa a pensar dessa forma e estar atento para receber essas intuições e essas inspirações. E como é que a gente faz para estar atento a essas inspirações do alto? O nosso caminho reto, a nossa conexão, através da nossa oração sincera e não repetida. Então, a nossa vontade de se melhorar a cada dia. Então, gente, olha só, chegamos aqui ao final de mais. Pode E falar, só Su. completando, né, o que você colocou, essa solução do nosso anjo de guarda, ela vai vir sempre em silêncio, né? Como tudo em Deus é calmo, tranquilo. Então ele não nos aparece, né, em visão assim, mas ele está ali sempre ao nosso lado, como aquele pai, né, que ficou a noite inteira ao lado do filho. Então essa Uhum. solução, ela vem sempre no silêncio. E a gente deve lembrar o que também? Que precisamos agradecer a esse anjo de guarda, não só pedir. Ele precisa, né, que nós possamos agradecer sempre nas nossas orações, né, dirigidas a ele, agradecer pelo zelo, pelo amor, pela torcida que ele tem por nós, né? Não esquecer nunca disso, né? Então vamos assim nesse momento agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos auxiliaram aqui nessa reflexão de hoje e que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares, em nossos corações. E até o próximo estudo com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.